Quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. Graças a Deus, nós podemos estar aqui hoje para ter comunhão com a palavra, ter comunhão com o Espírito e ter comunhão uns com os outros. É a comunhão com o Espírito, a palavra e os santos que nos fortalece, que restaura a nossa alma, que renova as nossas forças. Bom dia, Meire, seja bem-vinda. Graça e paz, misericórdia sejam transbordantes em seus corações. Espero que tudo vá bem com vocês, que tudo vá bem com a sua alma e que onde houver uma alma batida, um coração partido, o poder do Evangelho, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença de Jesus possa te consolar, te confortar, te curar, te preencher, te renovar e te fortalecer, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma rápida palavra com vocês hoje. Deixa eu tirar essa música que está me desconcentrando. Ontem não deu pra gente se falar, na verdade, né? Ontem eu estava ocupada na rua, mas anteontem eu compartilhei uma palavra com vocês em Efésios capítulo 6. E ontem, em comunhão com uma santa irmã, estava compartilhando também essa palavra, estávamos conversando sobre isso, e ela cresceu um pouco mais dentro de mim. O entendimento dela cresceu um pouco mais dentro de mim, então eu quero comentar um pouquinho ainda de Efésios 6 e depois ir para Romanos 8, onde eu deixei aqui como sugestão para leitura e meditação de vocês ontem. Então, Efésios, no capítulo 6, fala da armadura de Deus, né? Eu nem vou lá ler o texto, mas eu quero frisar aqui alguns equipamentos, aliás, todos os equipamentos da armadura e o que eles representam na nossa vida, para trazer um entendimento um pouquinho além do que eu trouxe para vocês ontem na live. Bom, o que é o capacete da verdade? O que é a verdade, né? O que é a verdade? É a clareza na visão da realidade. Vamos lá, vamos abrir o texto, porque eu não sei quem viu, quem não viu. Quem não viu, veja. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, né, fala da armadura de Deus. Por fim, cresçam poderosamente em união com o Senhor, ligados ao seu forte poder. Usem toda a armadura e armas providas por Deus para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. Porque nós não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes, as autoridades e os poderes cósmicos que governam as trevas, contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. Por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus. Irmãos, isso é tão importante nós entendermos e praticarmos e vivermos, sabe? Todos nós passamos por lutas internas e externas. E nós precisamos conhecer, né, os equipamentos que o Senhor nos deu, as peças do equipamento que Ele nos deu, para triunfar em vitória sobre toda e qualquer adversidade, sobre todo e qualquer adversário. Mais do que sempre, né, ou mais do que nunca, não sei qual é o correto dizer aqui, eu passo por desafios há muitos anos, né? No mundo a gente passa por aflições, mas recentemente os ataques contra as minhas emoções, a minha saúde física, mental, emocional, têm sido mais intensos. E graças a Deus pela palavra do Senhor e pelas peças do equipamento que Ele me deu. Porque se não fosse isso, certamente eu estaria abatida. Então, as lutas virão, as aflições virão, né? Seremos atingidos por diversas coisas desse mundo caído, desse mundo desorientado, desequilibrado, esse mundo que está um caos e que não vai mudar, né? Não vai melhorar. A promessa de Deus é para o povo de Deus. O mundo está clamando por libertação, né? E aguardando pela manifestação dos filhos. Então, como filhos de Deus, nós precisamos nos posicionar em Cristo, que é o nosso lugar de vitória. Não pense que nós, como filhos de Deus, como amados de Deus, não vamos ser atingidos por bombardeios. O Senhor nunca nos prometeu isso. Ele falou assim, que toda arma forjada contra nós não prosperará, mas Ele não disse que armas não serão forjadas contra nós, não serão lançadas sobre nós, né? Então, assim, às vezes tem irmãos que
veem, né, ministros do evangelho, ministros da palavra, evangelistas, missionários, acham que a gente é super Deus, super herói, super crente. Eu sou a mais fraca de todas, eu sou uma pessoa fraca, desistente. Enfim, eu tenho inúmeras fraquezas. Se vocês me veem aqui, me veem porque a palavra do Senhor me levanta, a palavra do Senhor me dá força, a palavra do Senhor me renova, a palavra do Senhor me restaura, a palavra que sai da boca do Deus vivo me encoraja. Mas eu sou alguém fraco que confia em alguém forte, né? Eu sou alguém frágil que confia em alguém poderoso, né? A minha dependência no Senhor pela confiança na prática. Confiança não é só pensar, confiança é viver. O justo viverá pela confiança no Filho de Deus. O justo viverá pela confiança na obra consumada da cruz. O justo é aquele que confia na condição de justiça, na posição de justiça que recebeu de Deus em Cristo Jesus. O justo não é aquele que faz boas coisas, que faz as boas obras, mas aquele que acredita a sua confiança na posição de justiça que recebeu em Deus diante de Jesus. E eu creio que o Espírito Santo está comunicando isso para nós, porque não era nada disso que eu pretendia falar aqui. Então, glória a Deus, sejam bem-vindos quem está chegando aí agora. Então, voltando aqui para Efésios 6, onde eu quero só complementar aqui aquilo que eu já compartilhei na live de anteontem. Quais são, né, os equipamentos da armadura que o Senhor nos deu? Quais são as peças do equipamento de guerra que Ele nos deu, né? Usem o cinto da verdade. O que é a verdade? A verdade é a clareza da visão da realidade. Então, eu vou citar aqui o que eu falei na live passada para trazer um acréscimo de entendimento para você. O que é o cinturão da verdade? É clareza na visão da realidade. O que é a couraça da justiça? Bom dia, Fernanda. É a consciência sem culpa. Consciência sem culpa. Tudo isso eu ministrei lá na outra live. Se você não assistiu, quer compreender melhor o que eu estou falando, assiste, lê Efésios capítulo 6. Tá? Hoje eu estou só comentando para trazer um acréscimo ao nosso entendimento. O que representam os calçados do Evangelho da Paz, as sandálias do Evangelho da Paz? Relacionamentos íntegros, tá? Relacionamentos íntegros, não relacionamentos abusivos, não relacionamentos interesseiros, não relacionamentos por conveniência, não relacionamentos por próprios interesses, mas relacionamentos íntegros. Busquem sobre isso, meditem sobre isso, orem sobre isso, para que vocês entendam o que isso deve significar na sua vida. O que é o escudo da fé? As nossas convicções fortalecidas. Insisto mais uma vez, você que não assistiu a live de anteontem, assista para que você entenda melhor esta mensagem. O que representa o capacete da salvação? Uma correta relação com Deus, um relacionamento correto com Deus. Qual é a base do relacionamento correto com Deus? A revelação de que Ele nos amou, a revelação do amor dele por nós. Meu amigo Gustavo, bom dia, graça e paz. Te mandei uma mensagem no Telegram ontem te convidando para uma chamada de vídeo. Só nossa, você, a Lori, eu, o Thiago, estamos com saudade de vocês, tá? E a espada do Espírito é a revelação de Deus. A espada do Espírito não é o livro Bíblia, é a revelação de Deus, né? A fé, queridos, é o efeito de uma revelação. A fé é o efeito de algo que foi iluminado no nosso entendimento, né? Algo foi iluminado no nosso entendimento, então a gente viu a verdade, a gente se deparou frente à verdade. E isso tem como efeito a fé, a confiança. Então, o que eu quero trazer de acréscimo para essa palavra que eu ministrei anteontem, aqui de Efésios 6? É que se vocês repararem, toda essa armadura de Deus e toda essa representatividade aqui do que ela significa nas nossas vidas, nada mais é do que estarmos revestidos de quê? De quem? De Cristo. De Cristo. Queridos, é o próprio Cristo. Quando nós nos vestimos, nos revestimos de Cristo, e é o que aconteceu no novo nascimento, nós estamos perfeitamente equipados no poder de Deus. Olha, o que é? Olha só, clareza na visão da realidade. O que foi Jesus? Como é que Jesus viveu aqui enquanto esteve como homem? Ele tinha clareza na visão da realidade. Mostravam para ele um defunto, ele dizia, não, dorme.
Mostravam para ele o endemoniado, ele ia lá e trazia a verdade, a realidade da libertação. Mostravam para ele o enfermo, ele ia lá e curava. Diziam para ele que não tinha dinheiro, ele tirava da boca do peixe. O mar estava em tempestade, ele mandava acalmar o mar. Jesus tinha clareza da realidade espiritual. Jesus tinha clareza da única, não é única, mas uma realidade superior. Existe uma realidade natural, óbvio, os nossos olhos naturais a veem, mas existe uma realidade superior, que é a realidade do reino de onde nós somos, de onde nós pertencemos. E essa é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus? Que nós possamos estabelecer, assim na terra como no céu. Nós, como igreja, corpo de Cristo, temos a autoridade para declarar que seja a terra como o que é no céu. O que é livre para fluir no céu, seja livre para fluir aqui. Paz, saúde, bons relacionamentos, prosperidade, amor, generosidade, compaixão. E o que não flui no céu, o que não é livre para se mover no céu, não deve ser livre para se mover aqui. Nenhuma impiedade, nenhuma injustiça, nenhuma miséria, nenhuma maldição. Então essa é a vontade de Deus para nós, que nós possamos estabelecer a terra como no céu, como o céu está estabelecido. Então Jesus tinha clareza na visão da realidade. Quando nós não estamos revestidos de Cristo, quando nós olhamos a vida, o mundo e as pessoas através dos olhos de Cristo, nós veremos a realidade que Deus vê, que Cristo vê. E o que é a couraça da justiça? Consciência sem culpa. Quem é a pessoa que tem uma consciência totalmente, absolutamente sem culpa? Ora, Cristo. Do que Cristo se sentiu culpado? Nunca, por nada. Então, como é que nós vamos adquirir essa consciência sem culpa? Ora, nos renovando a nossa mente, nos enchendo da consciência da verdade, nos enchendo da consciência de Cristo em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que vivo agora não vivo na carne, mas na fé no Filho de Deus. Então, quando eu tenho que unir a minha mente à mente de Cristo, a minha consciência à consciência de Cristo, o meu coração ao coração de Cristo que habita em mim, né? Eu terei uma consciência sem culpa. O que mais? Relacionamentos íntegros, que são as sandálias do Evangelho da Paz. Não foi isso exatamente que Jesus viveu? Ainda que ele tenha convivido com fariseus hipócritas, ainda que ele tenha vivido com gente egoísta, com gente ladra, com gente interesseira, com gente, todo tipo de gente, nada atingiu a integridade do coração, do caráter e das intenções de Jesus para com as pessoas. Em nenhum relacionamento ele foi interesseiro, oportunista, conveniente, não. Ele se relacionou com todos através do amor, da verdade e da paz, da bondade, da generosidade e da compaixão. Assim devem ser os nossos relacionamentos, e só é possível que a gente tenha relacionamentos assim se estamos em Cristo, porque somente Cristo em nós é a esperança da glória. Nós não temos forças em nós mesmos para ser como tal. Nós precisamos nos conscientizar de que Jesus é em mim, Jesus é em você, Jesus é em nós. Convicções fortalecidas, que é o escudo da fé. Onde mais nós podemos ver isso? Em Cristo. Ele tinha convicção de ser o Filho amado de Deus, ele tinha convicção do seu propósito e missão de salvar a minha alma e a sua alma. Ele tinha convicção de que o homem não merecia o seu perdão pelos pecados, mas que ele cumpriria o plano de salvação e de resgate, independente do mérito humano, mas baseado na bondade de Deus, que desejou salvar a todos, que desejou restaurar a todos, que desejou se reconciliar com todos através de Cristo Jesus. Então, as convicções de Jesus, na verdade, eram fortalecidas. As convicções dele não eram abaladas de acordo com as circunstâncias, de acordo com a atitude dos seus mais queridos amigos. Imagina Jesus ali no Getsemane, sofrendo angústia e dor, pediu para os 3 amigos ficarem ali com ele. E aí 3 vezes ele falou, vocês não podem nem ficar 1 hora comigo em oração. Já pensou se Jesus não tivesse suas convicções fortalecidas e ele olhasse, não, nem os meus mais íntimos amigos estão do meu lado agora, eu vou mesmo morrer pela humanidade? Jesus tinha suas convicções fortalecidas na bondade de Deus, no plano de Deus, nas intenções íntegras de Deus. Jesus tinha uma correta relação com Deus, e isso significa o capacete da salvação ou o elmo da libertação, né? Uma correta relação com Deus. Qual é essa correta relação com Deus? A relação que se baseia no amor de Deus por nós.
Saber-se amado pelo Pai é o que fazia Jesus seguir em frente. Fazer-se amado pelo Pai é o que o salvava sua mente, né, de todos os ataques que vinham para os seus pensamentos. E por fim, revelação de Deus, que é a espada do Espírito. Jesus teve, tem e é a própria revelação de Deus. A Bíblia é um livro, né, uma biblioteca que foi escrita por homens inspirados por Deus. Mas Jesus é Deus. A Bíblia é um livro, uma biblioteca que homens escreveram palavras inspiradas por Deus. Mas Jesus é a palavra de Deus. Jesus não é uma inspiração. Jesus não é algo inspirado. Ele é o próprio Deus. Ele é a própria palavra. Ele é a própria mensagem de Deus para a humanidade. Então ele tinha revelação de Deus. Ele conhecia o Pai como ninguém no mundo conhecia. E ele veio para revelar quem o Pai é, porque ele próprio é a expressão exata de quem o Pai é. E agora nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Portanto, o que é andar na armadura de Deus? O que é usar todas as peças do equipamento? É estar completamente revestido de Cristo. É deixar que Cristo revista a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas intenções do coração, os nossos desejos, as nossas vontades, sentimentos, emoções, interesses, escolhas, decisões, modo de pensar, de agir, de viver, de nos alimentar, de acordar, de dormir, de caminhar, de ir, de vir. É deixar com que Jesus, é nos render a Cristo de tal maneira que Ele seja o nosso estilo de viver, que Ele seja o nosso estilo de vida. Então, isso aqui não é uma coisa assim, nossa, né, eu vou pegar as armas de guerra, porque eu vivo numa guerra com o diabo. Queridos, há outras guerras na nossa mente, nas nossas emoções, mais importantes que já estão sendo travadas do que contra o inimigo que já é um derrotado, que já foi vencido pelo sangue de Jesus. Que guerras são essas? A guerra contra os inimigos da fé, a guerra contra aquilo que tenta roubar a nossa confiança no Senhor e trazer desconfiança no nosso coração. A nossa batalha é pela fé. A nossa batalha é para nos manter confiantes em Deus. Na verdade, o Senhor, né, nos sustenta na jornada. Mas qual é a minha batalha? Eu não tenho controle do que vem à minha mente, mas está no meu governo o que permanece na minha mente. Eu não tenho controle do que atinge as minhas emoções, mas está sob o meu controle como eu vou deixar, como eu vou acolher tais emoções. Eu vou expor as minhas emoções às circunstâncias ou eu vou expor as minhas emoções à palavra de Deus? O salmista diversas vezes nos testemunhou como ele expunha a sua alma, as suas emoções e os seus sentimentos ao próprio Deus, o único capaz de restaurar a sua condição interior. Porque as circunstâncias eram terríveis, era de dor, era de morte, era de guerra, era de ofensa, era de violência, era de acusação, era de ameaças. Então talvez você esteja passando por situações de ameaça, de medo, de violência, de escassez, de dor, de desespero, e aí é a sua escolha. Você pode expor as suas emoções e os seus sentimentos a essas circunstâncias, ou você pode expor as suas emoções, sentimentos e pensamentos, ou seja, a sua alma, à palavra de Deus. E eu te encorajo a expor a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos restaura a alma. Eu sei do que eu estou falando, eu tenho provado disso. Diante de uma batalha contra a depressão, a fraqueza, o desânimo, a apatia, a frieza, a palavra do Senhor tem me restaurado. Olha, a psicologia, a religião, a filosofia e tantas outras coisas propõem um alívio de alma, propõem uma transformação pessoal, propõem uma realização pessoal, mas ninguém é capaz de entregar esse resultado a não ser Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne, a palavra de Deus encarnada. Por isso eu te encorajo, todos os dias tenha comunhão com o Espírito, a palavra e os santos. Tenha comunhão com o Espírito, a palavra e os santos. O que eu quero dizer com isso? Tenha comunhão com Deus no seu espírito, por meio de meditação, louvor, oração, ação de graça, súplica, intercessão. Tenha comunhão com o Espírito de Deus em reconhecê-lo. Tenha comunhão com o Espírito de Deus em silêncio. Tenha comunhão com o Espírito de Deus em ação de graça. Tenha comunhão com a palavra, medite na palavra, enxerte, venha enxertar na sua mente a palavra de Deus. Como eu disse, a Bíblia são palavras escritas por homens inspirados por Deus, e Jesus é o próprio Deus. Mas esse é um instrumento poderosíssimo para nós colocarmos para dentro, né, da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, aquilo que Deus em Espírito quer falar no nosso interior. E tenha comunhão com os santos.
não se isole, não se afaste das pessoas, não se contente em ficar assistindo live, ficar assistindo pregação. Não, se reúna no seu lar, faça ceia com a sua família, se reúna com seus vizinhos, convide pessoas. Estamos em quarentena, não estamos indo na casa de ninguém, não estamos recebendo ninguém em casa. Faz uma chamada de vídeo, faz uma ligação com um santo. Quem que é um santo, gente? Um irmão em Cristo. Todos nós, os que nascemos de novo, nos tornamos santos em Cristo Jesus, pela obra da cruz. E nós precisamos ter comunhão um com o outro. Há um poder que flui na comunhão dos santos, na comunhão do corpo, na unidade do Espírito. Esse dedinho aqui fora da mão é inútil, é morto. Você não é o corpo, você é um membro do corpo. E quando nós nos reunimos aqui, como nós estamos reunidos agora aqui, há um fluir de Deus sobre nós, nos fortalecendo, nos encorajando. Então faça isso, não fique só como um ouvinte da palavra, como um telespectador da palavra ministrada, mas seja alguém que também lidera, que também ministra. Faça isso como um hábito. Se você não está congregando num lugar por causa do Covid, da quarentena, congregue online, mas não congregue no sentido de ficar só ouvindo. Não, faça você a sua chamada de vídeo, ligue para um irmão em Cristo, ligue para uma irmã em Cristo, passa ali um tempo, 1 ou 2 horas ali comungando. Olha, o que o Espírito Santo tem falado com você? O que o Espírito Santo, o que Jesus está fazendo na sua vida? O que eu posso fazer por você? O que você tem para compartilhar comigo? Eu também tenho algo para compartilhar com você. Então, repito, tenha comunhão com o Espírito, a palavra e os santos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Esse é o viver do Evangelho, esse é o viver de Jesus. Estar revestido de Cristo, estar revestido da armadura de Deus é viver como Ele viveu. E Ele viveu todos os dias na comunhão do Espírito, na comunhão da palavra e na comunhão dos santos. Amém? Bom, e agora eu quero ir lá para Romanos 8, onde eu deixei aqui uma sugestão para vocês lerem ontem. Quem me acompanha sabe que eu estou acampada em Romanos 8 desde 2016, quando o Senhor começou a me trazer revelação e entendimento do que é viver no governo do Espírito. Então esse capítulo é muito rico. Eu passaria meses e anos só conversando sobre Romanos 8 com vocês. E eu sei que eu não sei nada. Eu sei que eu não sei nada, gente. Eu sou leiga de Bíblia, sou leiga de hebraico, de grego, essas coisas todas. Eu não tenho conhecimento teológico ou bíblico para passar. O que eu tenho para compartilhar são as minhas impressões no Espírito. São as conversas que Jesus tem comigo baseado nesse texto. É assim que eu tenho comunhão com Jesus, tá? São as minhas conversas pessoais, a minha experiência pessoal de comunhão com Ele, que eu sou ministrada, que eu sou discipulada. Então, eu nem vou ler o capítulo todo, porque realmente é muito rico. Olha aqui, minha Bíblia é toda rabiscada de Romanos 8. Essa aqui é uma das Bíblias, né? Ó. Romanos 8 aqui, todo rabiscado, todo marcado, porque há muito que o Espírito Santo fala no meu coração. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu tenho conversado desde a semana passada com Jesus. Ele tem conversado comigo, que é o que está aqui no versículo 28 e 29. Não, eu vou ler... tá bom, vou ler o 28 e o 29, tá? De Romanos 8. Além disso, mas eu recomendo que você leia o capítulo todo e leia várias vezes. Gente, como eu disse, desde 2016 eu leio Romanos 8, assim, o Senhor está sempre falando comigo. E eu creio que se a gente não tivesse acesso à Bíblia, né, essa biblioteca inteira, e só tivéssemos o capítulo 8 de Romanos em mãos, teríamos tudo o que precisamos para viver em Deus. Quem lê vai entender, tá? Eu não vou explicar não. Se você pegar Romanos 8 e ler algumas vezes com atenção de coração, com a disposição de coração, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Porque as informações que tem aqui nesse capítulo 8 são suficientes para viver a vida da fé e ter todas as outras revelações que eu teria lendo Gênesis e Apocalipse. Não estou desfazendo do valor, né, dos outros textos. Eu estou dizendo que se tivéssemos somente esse texto, nós teríamos tudo o que precisamos como ponto de partida para a vida da fé. Então vamos lá, versículo 28 e 29 somente que eu quero comentar. Além disso, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Aí tem gente que pega esse pequeno trecho desse versículo e
faz disso assim uma crença. Não, Deus faz todas as coisas cooperar para o bem. Aí você declara sobre a sua vida, você declara sobre a vida dos outros. Não, Deus faz todas as coisas cooperar para o seu bem. Deus faz todas as coisas cooperar para o meu bem. Nossa, o que aconteceu? Mas Deus vai fazer cooperar para o meu bem. E a gente entende, ou muitas pessoas entendem, que Deus fazer as coisas cooperar para o nosso bem é que Deus vai cooperar para a solução dos meus problemas, Ele vai solucionar. Deus vai cooperar para o meu conforto, aquilo que está me incomodando, aquilo que está gerando desconforto para mim, aquilo que está gerando aflição, aquilo que está gerando incômodo, né? Dor, tristeza, Deus vai tirar da minha vida, porque Deus vai promover o meu conforto, Deus vai promover o meu alívio, Deus vai promover o meu livramento dessa coisa. Sim ou não? Não é assim que muitas pessoas recebem esse texto? Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, né? Deus vai me livrar disso aqui. Veio um problema, Deus vai me livrar do problema. Deus vai tirar o problema da minha vida, Deus vai resolver esse problema por mim. Mas não é isso que esse texto está dizendo. Não é isso que Paulo estava dizendo aos irmãos. Não é isso que o Espírito Santo está dizendo a nós. Então vamos ler o texto todo. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem? Vamos começar, ver de quem. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o ama. Quem ama a Deus? Tem duas coisas que assim, a gente precisa saber. A gente precisa saber não. Tem duas coisas que a gente pode, né, olhar, observar para saber se alguém ama a Deus. Primeiro, se ele tem revelação de que é amado. Ninguém ama a Deus sem antes saber se amado por Deus. Se você ama a Deus, né, ou diz que ama a Deus, ou pensa que ama a Deus, ou sente que ama a Deus, ou acha que ama a Deus, sem conhecer o amor de Deus por você, a verdade é que você ama as coisas que você vive achando que são de Deus. Talvez você ama servir na igreja, você ama música evangélica, você ama ler a Bíblia, você ama certas coisas que parecem estar relacionadas com Deus, mas você não ama a Deus, porque não tem como nós amarmos a Deus sem antes sabermos amados por Ele. Amar a Deus é uma resposta de ser amado por Ele. Então, a primeira coisa para saber se você ama a Deus é: você conhece o amor dele por você? O quanto Ele te ama é uma verdade revelada no seu interior? O amor de Deus é uma experiência de vida que você vive? Você vive a experiência de ser amado por Deus? Se as suas respostas foram sim, então você ama a Deus. E a segunda coisa que a gente pode observar para saber se eu amo a Deus, se alguém ama a Deus: se eu amo os meus irmãos, se eu amo as pessoas que me rodeiam. Porque é impossível amar ao Deus invisível sem amar as pessoas visíveis que me rodeiam. Se eu concordo com Deus no sentido de obedecer a tudo que Deus me mandou, que é amar os outros como Jesus me amou. É impossível você dizer que ama a Deus, mas não amar os seus irmãos como você foi amado por Deus. Isso significa amar o tipo de amor de Deus. Amar um amor ágape de Deus. Um amor desinteressado, um amor que tudo crê, tudo suporta, tudo perdoa, um amor misericordioso, um amor compassivo. Então, olha lá. Já começamos aqui a contextualizar. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Não é todas as coisas cooperam para Deus, faz com que todas as coisas cooperem para o bem de todo mundo. Não. Deus faz com que todas as coisas, todas. Olha que incrível o que Deus faz. Todas as coisas cooperem para o bem de quem o ama. E, não parou só por aqui não, quem o ama não. E é chamado de acordo com o seu propósito. Aí vem uma chave, que é o que eu quero compartilhar aqui com vocês. Qual é o propósito de Deus para o qual eu fui chamado ou você foi chamado, para saber se a gente faz parte desse grupo de pessoas que Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem, o nosso bem. Vamos entender isso? Versículo 29. Pois aqueles a quem conheceu de antemão também determinou antecipadamente que se conformassem ao padrão de seu Filho, para que ele possa ser o primogênito de muitos irmãos. Em outras versões está assim: para que nós nos tornássemos a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós. Então, vamos fazer a releitura do texto agora com esse entendimento, para você ver como tudo muda e não tem nada a ver com o seu conforto, com o seu alívio, com o seu... Deus faz todas as coisas cooperarem para o meu bem, Ele vai me livrar desse problema. Não! Olha só. Sabemos que Deus
faz todas as coisas cooperarem para o bem. De quem o ama? Vamos fazer a releitura no nosso entendimento? De quem é amado por ele e ama aos seus irmãos como ele te amou. E é chamado de acordo com o seu propósito de ser a imagem e semelhança de Jesus. Ou é aquele que é chamado de acordo com o seu propósito de se conformar ao padrão de seu filho, e não ao padrão deste século, e não ao padrão do mundo, e não ao padrão dos movimentos políticos, sociológicos, filosóficos que da presente era. Deus faz todas as coisas cooperar para o seu bem, para que em todas as circunstâncias, em todas as oportunidades, em todas as situações, você possa se tornar como Cristo. Você possa viver segundo o padrão do Filho, do primogênito de muitos irmãos. Deus faz com que tudo coopere para que em cada situação, cada circunstância, cada oportunidade na sua vida, no seu dia a dia, você possa experimentar o que é ser a imagem e semelhança de Jesus. Portanto, numa situação de problema, numa situação de ofensa, numa situação de enfermidade, numa situação de escassez, numa situação de escuridão e de trevas, Deus faz tudo cooperar para que você seja a luz, que você seja o poder do Evangelho, o poder que cura, o poder que perdoa, o poder que restaura, o poder que ama, o poder que cria soluções, o poder que ele não faz as coisas cooperarem para o seu bem, para o problema correr de você. Não, ele te dá poder para correr em direção ao problema, porque você é a solução do problema, já que você está se tornando a imagem e semelhança de Jesus, já que você está sendo conduzido pelo Espírito Santo a atingir o padrão perfeito do Filho primogênito. Então eu espero em nome de Jesus que você nunca mais leia esse texto achando que Deus está cooperando no seu bem para que você tenha alívio dos desconfortos desta vida, porque nós não viemos para esta vida, nós não nascemos de novo em Cristo para vivermos no conforto. Não, nós fomos enviados como ovelhas por meio de lobos e não precisamos temer. Nós temos o poder do Evangelho atuante em nós. Não vai ser confortável, não é para ser confortável mesmo. É para ser glorioso. É para ser poderoso. Mas para haver glória e haver poder, nós precisamos ter esse coração disposto a compreender e receber essa revelação de que tudo o que Deus quer é que sejamos da imagem e semelhança do Filho de Deus na terra. Então não é nos escondendo, não é fugindo dos desconfortos dos relacionamentos, desconfortos das circunstâncias, desconfortos das tribulações, que nós vamos experimentar Cristo vivendo em nós. Então, queridos, eu quero te fazer uma pergunta. Você participou da morte de Jesus? Porque só participa da ressurreição e da vida de Jesus quem participou da morte. O que é ter participado da morte? Só nasceu de novo quem morreu com Cristo. Nós precisamos, e eu oro em nome de Jesus, para que o Espírito Santo nos dê revelação da obra consumada na cruz. Entenda uma coisa, Jesus morreu a sua morte e a minha morte na cruz do Calvário. Ele nos substituiu ali, para que a morte que viria sobre nós por causa da escravidão do pecado não nos alcançasse mais, e nós fôssemos libertos de uma vez por todas do jugo de escravidão do pecado e fôssemos livres e reconciliados com Deus, para que nunca mais experimentássemos inimizade ou separação com Deus. Então ele morreu a minha morte na cruz. Quando eu recebo o sacrifício de Jesus na cruz por amor a mim, quando eu recebo em meu coração o que Ele fez, receba de receber, eu acolher. O que é receber? É pegar e não soltar, agarrar e não soltar. Eu peguei a salvação que o sangue derramou. Eu aceitei, eu admiti em minha mente, em meu coração, que Jesus foi para a cruz morrer no meu lugar para levar sobre si a condenação que viria sobre mim, o castigo que viria sobre mim, a punição que viria sobre mim, a miséria, a maldição, a doença, a enfermidade, tudo que viria sobre mim, Ele levou sobre Ele. Quando eu recebo e eu aceito isso, o que acontece em mim? Eu estou rendendo a minha vida a Ele, então eu morro com Ele na cruz.
Então, olha só, ele morreu na cruz no meu lugar, e quando eu recebo esse sacrifício que ele fez por amor a mim, eu morro com ele naquela cruz. E aí eu participo então da sua ressurreição e nova vida, nascendo para Deus, vivendo não mais eu, mas Cristo em mim. Então eu volto a te perguntar, você participou da morte de Jesus? Porque se você não participou da morte de Jesus, se você não passou por esse processo, né, de arrependimento, de viver uma vida separada de Deus, uma vida independente de Deus, então recebeu a reconciliação através do sangue de Jesus, meu irmão, não tem como você querer participar da ressurreição e vida de Cristo. E aí é por isso que você não consegue andar em Cristo, não consegue viver no padrão de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo não veio habitar em você, e o Espírito Santo é que nos leva a viver isso pela graça. Eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui, mas que essa palavra alcance o coração para qual ela está sendo destinada. Se você não participou da morte de Jesus, está entendendo isso agora, os seus olhos espirituais estão sendo iluminados, e é isso que você deseja, ore e fala: Senhor, eu te recebo. Eu me arrependo de viver uma vida separada de Deus, uma vida independente de Deus. Eu reconheço que preciso de um Salvador, e eu recebo a sua vida e entrego a minha no lugar. Eu entrego a minha pela sua. Eu quero morrer com Cristo na cruz e com Ele ressuscitar e viver. E que você seja cheio do Espírito Santo. E agora você vai andar e viver no Espírito Santo. E a primeira leitura bíblica que você vai fazer é Romanos 8, que você vai ter a partir do versículo 1. Só isso. O Espírito Santo vai te dar revelação e entendimento. E para você que já participou da morte de Jesus, participou da ressurreição e da vida dele, querido, viva. E viva no Espírito, porque o trabalho do Espírito Santo em nós é este: nos tornar a imagem e semelhança do Filho de Deus. Nos fazer viver, nos conduzir a viver no padrão de Jesus. Então, o que ele está fazendo? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito, que é se tornar a imagem e semelhança do seu Filho. Então Deus vai fazer com que tudo que está acontecendo na sua vida coopere para que você tenha a oportunidade de experimentar viver Jesus, experimentar agir Jesus, experimentar ser Jesus. Deus não vai tirar os desconfortos, não vai tirar os problemas, Ele não vai tirar essas coisas. Ele vai aproveitar todo o seu contexto de vida, as suas circunstâncias, os seus relacionamentos, as situações da sua vida, para que você experimente ser Cristo, experimente viver Cristo. E aí eu fecho essa palavra de hoje lá com Filipenses, capítulo 3, que também é outra palavra que eu estou desde 2016 ou de 2017, acampado. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Paulo está dizendo: desisto de tudo, sim, desisto de tudo, a fim de conhecê-lo, isto é, conhecer o poder da sua ressurreição e de seus sofrimentos, à medida que sou conformado à sua morte. Eu quero conhecer a Cristo pessoalmente. Eu desisti de tudo para conhecer a Cristo pessoalmente e experimentar em mim o poder da sua ressurreição. Só experimenta o poder da ressurreição quem participa da morte, quem se conforma à morte. O que é se conformar com a morte? Olha, eu não vivo mais para os meus interesses, para os meus direitos, para os meus sonhos, para o meu desejo. Não, eu me conformei com a minha morte na cruz de Cristo. E agora toda a minha vida eu vivo para experimentar viver Cristo, experimentar esse poder da ressurreição, porque eu fui ressuscitado. Eu estava perdido, eu estava morto nas trevas do inferno e eu fui resgatado pelo sangue de Jesus. As portas do inferno não puderam prevalecer contra mim, elas não me impediram de sair de lá. Eu estava lá. As pessoas às vezes pensam que elas estão indo para o céu ou para o inferno. Não. O mundo caído está no inferno. O que Jesus fez foi resgatar, Ele nos tirou de lá. Não tem ninguém indo para lá. Ou as pessoas estão lá e estão sendo chamadas para a salvação, ou elas ficaram lá. Então nós estávamos lá em trevas, nós estávamos nas trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As portas do inferno não puderam prevalecer contra nós, não puderam nos impedir de sair de lá, porque o poder do sangue foi maior, o poder de Jesus foi maior. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu.
Ele é um vencedor invicto. E Ele nos fez participantes da sua vitória e da sua ressurreição. Então, quando Ele saiu do inferno, ressuscitando para uma vida gloriosa, Ele nos trouxe com Ele. Como eu posso participar dessa ressurreição com Cristo? Como eu posso participar da vida de Cristo? Olha, me conformando ali na sua morte. Como assim? Ele, sendo Deus, esvaziou-se na condição de homem. O Espírito Santo vai continuar ministrando ao seu coração. O Espírito Santo vai trazer revelação para mim e para você do que significa morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo e viver em Cristo. O Espírito Santo deseja abrir os olhos do nosso entendimento para isso. O Espírito Santo está disponível para nos conduzir a viver uma vida de poder pela graça de Deus que atua em nós para a salvação, para a santificação e para andarmos no poder e na frutificação que glorifica a Deus. Em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo e seja conduzido pela graça de Deus a viver o dia de hoje e todos os dias da sua vida em Cristo. Amém? Graça e paz. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês.